é irmão de Jesus, literalmente irmão de Jesus e literalmente irmão de Satanás. Nosso irmão, pô. Você não lembra dele? No mundo espiritual que a gente estava? Que é isso que os mormons ensinam. Que antes de habitar a Terra tem uns filhos espirituais. Que um Deus tem com a sua deusa, eles têm relações sexuais nesse mundo espiritual, aí cria esses espermatozoides espirituais, filhos espirituais, que eles habitam a Terra. E os mais velhos eram Jesus e Satanás. E os outros eram nós. Essa é a história mormon. Eles vão habitar a Terra. Não sei nem o que falar. Os mormons acreditam que Lúcifer não nasceu mal, mas se tornou um buscador de glória sedento por poder. Ele se opôs ao plano de Deus para a humanidade e foi expulso do céu. Os mormons acreditam na Bíblia? Sim, os mormons consideram a Bíblia a palavra de Deus, embora não consideram cada versículo literalmente. Não, eles acreditam sim na Bíblia, confia. Os mormons também reverenciam 3 livros de escrituras adicionais. O livro de Mórmon fala da permanência de Cristo na América do Norte. Smith, que ensinou que o Jardim do Éden ficava na zona rural do Missouri, profetizou que Cristo voltaria ao novo mundo um dia. Disse que um segundo livro, A Pérola de Grande Valor, contém escritos de Moisés e Abraão. E doutrinas e convênios incluem regras que governam a vida cotidiana, como a proibição... gente, tá de sacanagem, Google. Buga não. Quando o notebook não está carregando, o Google buga bastante. Um minutinho, gente. Aí, subiu tudo, os mormons acreditam. Tá. E doutrinas e convênios incluem as regras que governam a vida cotidiana, como a proibição dos mormons beberem álcool, café ou chá. Não pode chá. O que os mormons acreditam sobre Deus? Os mormons acreditam que o Pai Celestial é da mesma espécie do homem. Ele tem um corpo de carne e osso apenas mais perfeito do que poderíamos imaginar. Ele é casado com a Mãe Celestial. Daí que eu venho aquela história. Não, você inventou essa história, né? Não, ele é casado com a Mãe Celestial. Então tem Deus e tem a Mãe Celestial. Os mormons não aceitam a doutrina cristã tradicional da Trindade. Eles veem Deus, Jesus e o Espírito Santo como 3 seres separados. Os que os mormons acreditam sobre o céu. Os mormons acreditam que homens e mulheres podem se tornar como Deus na vida após a morte. Isso não significa que eles substituirão Deus. Ele permanece mais perfeito e reina sobre tudo. Mas homens e mulheres podem alcançar algum grau de deificação e se tornar cordeiros com Cristo. Diz Gordon, presidente de um grupo da teologia mormon chamado FAIR. O céu está dividido em 3 reinos. O nível superior celestial é onde Deus mora e é reservado para homens e mulheres que foram batizados e casados em um templo mormon. Conveniente. Assim, Moisés não foi, né? Ele não tinha um templo mormon naquela época. Não, na verdade tinha. Eles tinham os escritos de Moisés e Abraão, que fizeram boas obras na terra. De novo, salvação por obras. Então, já um outro evangelho, uma mentira, uma enganação, que a Bíblia prova o contrário. Então tá aí a mentira. Não, a gente acredita na Bíblia, mas prega coisas completamente absurdas, que não tem nada a ver com a Bíblia. O segundo nível está aberto a qualquer pessoa que aceite a Cristo na terra ou na vida após a morte. Aceite Cristo na vida após a morte. Como que alguém aceita Cristo morto? E não acredita no inferno também, aparentemente. E o terceiro nível, que ainda é glorioso, mas afastado da presença de Deus, pode incluir não cristãos. Então não precisa nem acreditar. Aí, amigos católicos, né? Se você for uma pessoa boa. Agora, aqui é um bem bizarro. Por que os mormons batizam os mortos? Batismo de morto. Os mormons dizem que desejam dar a todos a chance de entrar no reino mais exaltado do céu. Então eles realizam o batismo por procuração, no qual jovens mormons, geralmente adolescentes, entram em uma fonte batismal, enquanto os nomes dos mortos são recitados, os mortos pairando em um mundo espiritual. Tem a escolha de aceitar ou rejeitar a fé mormon. Então ele é batizado simbolicamente por um cara que está morto. E o espírito dele, entrarei no nível superior do céu ou irei continuar no inferno? Não sei. O que você acredita? Não. Fantasminha assim, pensando, será que eu vou acreditar? Né? Agora com a minha perspectiva pós-morte. Com apenas os casais que foram casados ou selados em um templo mormon podem alcançar o reino mais elevado do céu, também existem rituais para casamentos póstumos. É isso que póstumo significa? Deixa eu voltar para o inglês aqui. Casamentos póstumo. Eu acho que isso não é possível.
Póstumos. Essa palavra existia. Póstumos. Google. Homenagem póstuma, homenagem pós-mortem é uma forma de reconhecimento e congratulações realizadas posteriormente à morte do indivíduo. Casamento depois que o cara morreu. Não somos um culto. Porque não mormons não podem entrar em um templo mormon. Não somos um culto, mas você não pode entrar em um templo se você não for mormon. Todos são bem-vindos a assistir aos cultos dominicais regulares nas salas de reuniões mormons, conhecidos como alas. Mas as autoridades mormons têm como objetivo manter seus templos sagrados. Então, templo mesmo, ó, casca fora. Excluindo os não crentes. Eles não permitem que estranhos nem mesmo compareçam ao casamento de um filho ou filha no templo. Não somos um culto. Quais são os rituais sagrados? O que pode ser um sacerdote mormon? Eu não vou ler porque tem bastante coisa aqui. E só concluir aqui, os mormons são cristãos. Muitas denominações não consideram os mormons como cristãos. Alguns chamam a fé de culto. Eu chamo. Os caras batizam morto. Os caras casam morto. Os caras ensinam que a salvação é por obras. Eles ensinam que Jesus Cristo é irmão de Satanás. Eles ensinam que Deus tem uma esposa celestial. Eles ensinam que o ser humano pode se tornar um Deus. Eles não é uma coisa aberta, é escondida. Não, só um mormon pode entrar aqui. Então, claro, tem mais. Tem um documentário aqui. O documentário chama The Godmakers, os fazedores de Deus, assim, com a tradução literal. É um documentário excelente, de 1982. Eu vou deixar nos comentários aqui, na descrição do vídeo. Assistam. Está em inglês, mas se você mandar a mãozinha aqui no Legendas, você vai conseguir configurar se você tiver no computador. Eu não sei se dá pelo celular. Mas no computador dá para você assistir com legenda em português. Cara, assista esse documentário. Ele mostra a bizarrice que é essa religião mormon. Eu acho que agora já está com muito tempo, então eu não vou continuar lendo. Aqui tantas coisas que estava separado aqui, que era Jesus. Os mormons acreditam que Jesus era um poligamista. Eu vou deixar na descrição também. Mas aqui eu gostaria de só ler mais um pouquinho do discurso do presidente Lorenzo Snow. Ele era presidente da igreja dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. E isso é a frase famosa, que é: como o homem hoje é, Deus uma vez foi. Como Deus agora é, o homem um dia pode ser. E a Igreja dos Mormons de hoje ensina que o discurso em King Follett, que foi o lugar que foi realizado, foi a mais direta explicação pública da doutrina única, que é esse potencial divino do ser humano mostrado nas escrituras dos Mormons. E aqui, meus amigos, só para concluir essa leitura, eu gostaria de falar um pouquinho da questão racial com os Mormons, que é uma coisa muito interessante de se ler também. Só para concluir, aqui o último versículo que eu gostaria de ler, João 4, do versículo 19 ao 24. João 4, do versículo 19 ao 24. João 4, do versículo 19 ao 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O versículo aqui, principal que eu quero focar é o 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Os mormons clamam que acreditam em Cristo. Clamam que são cristãos, clamam que acreditam na Bíblia, mas eles adoram o que eles não conhecem. Eles ensinam que ao mesmo tempo que eles acreditam na Bíblia, eles acreditam que o ser humano pode se tornar Deus, um Deus
ter o seu próprio mundo e os seus filhos espirituais, com a sua esposa espiritual. Ele vai ficar só, e vai popular a terra. Então, só para concluir aqui, e essa aí para qualquer pessoa que tiver uma cor de pele diferente da minha, então você já pode imaginar qual vai ser o assunto aqui, por causa dessa questão que os mormons ensinam, né, que é essa questão racial. Pessoa com a etnia diferente da minha, o livro dos mormons ensina umas coisas meio complicadas de vocês. Mas enfim, o livro dos mormons, não a Bíblia. A Bíblia ensina que Deus fez de todas as nações um sangue. O livro dos mormons ensina outra coisa. E aqui é do site oficial deles. É do FAIR, aquele FAIR que foi citado na notícia. Pergunta, o livro de Abraão e o livro de Mórmon ligam a cor de pele de uma pessoa a seu comportamento na pré-existência? O livro de Mórmon não parece ter sido usado como justificativa para a proibição do sacerdócio. Tem sido afirmado que o livro de Abraão e o livro de Mórmon ligam a cor de pele de uma pessoa a seu comportamento na pré-existência. Aqueles que afirmam que o livro de Mórmon é racista frequentemente citam passagens do livro de Mórmon como 2 Nefi 5. E é aqui esse único momento da minha vida que eu vou ler o livro de Mórmon. Porque eu já sei que é uma mentira, eu já sei que é um absurdo só do que as pessoas que são mormons dizem que acreditam, nas coisas que eles dizem que acreditam. É a única vez que eu vou estar lendo aqui. 2 Nefi 5, do 21 ao 25. Então, 2 Nefi 5, do 21 ao 25, vou jogar aqui com o Google Tradutor também, não sou eu que estou traduzindo, é o Google Tradutor. Então, esperar um pouquinho. Google Tradutor, o computador aqui é lento. Começar aqui do versículo 20, se eu não falar que eu estou tirando fora do contexto. Portanto, a palavra do Senhor se cumprisse o que ele falou me dizendo, na medida em que eles vão não ouvir as tuas palavras, serão cortados da presença do Senhor. Eis que estavam cortados da sua presença. E ele tinha causado a maldição para vir sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição, por causa da sua iniquidade. Pois eis que endureceram o coração contra ele, tornando-se como uma pedra. Portanto, como eram brancos, notavelmente formosos e deleitosos. Então, ele era branco, formoso, deleitoso. Para que eles... Essa tradução está muito ruim do Google. Para que eles não possam ser mais atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que a pele de escuridão viesse sobre eles. Então, o que foi a maldição de Deus? Deus transformou eles em negros. Deus pegou as pessoas que eram brancas e formosas e para que eles não fossem atraentes para o meu povo, desse cara aí, Deus transformou eles em pessoas com a pele escura. O quê? Pele escura é uma maldição? Que torna menos atraente? Então, o que esses caras estão falando? Já é evidente que o livro de Mórmon é um livro racista. Você não quer as pessoas... Por que algumas pessoas têm pele negra? Assim, eu não sei se ele vai pegar e falar assim, não é todos, é só alguns. Mas está claramente falando aqui que as pessoas com pele negra têm essa pele por causa dessa maldição, essa pele de escuridão. E assim diz o Senhor Deus, farei com que sejam repugnantes para teu povo, a menos que arrependam das suas iniquidades. Então eles vão poder ficar brancos de novo. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com essas pessoas, cheias de maldade e sutileza, que procuram no deserto... Essa tradução está muito ruim. E por causa da maldição que foi jogada neles, eles viraram um povo cheio de maldade. E buscavam no deserto por animais para comer, beasts of prey. E Deus disse para eles, eles devem ser uma escória para a sua semente. Eles serão um castigo para teus descendentes, para agitá-los em memória de mim. E se não se lembrarem de mim e não derem ouvidos à minha palavra, eles os aceitarão até a destruição. Então citam passagens do livro de Mórmon como 2 Nefi 5 e Alma 3, do 6 ao 10. Vamos ler Alma 3, de 6 a 10. Não foi possível traduzir essa parte, né? É muito complexo até para o Google Tradutor raciocinar aqui. Eu vou jogar no Google Tradutor mesmo. Deixa eu ver aqui só um minutinho, gente.
O computador aqui sempre dá uma lentice enquanto está gravando. Pane no sistema. Acho que... Ok, vai dar certo. Ou será que não? Eita! Esse trem tá bugando tudo, gente. Que isso? O Google é mormon, ele está pedindo a tradução da página. Eu não quero criar uma conta. Ok. Então, Alma 3, 6 a 10. Google Tradutor está até agora carregando. Ai, ai, hoje o dia tá como? Lento. Vai. Vambora. Mas enfim, os mormons ensinam que quem tem pele negra é amaldiçoado por Deus. Que antes eles eram brancos, formosos, mas eles têm a pele escura por conta de suas ações iníquas, por conta de seu pecado, por conta de seus erros. E a pele dos lamanitas... Ok. A pele dos lamanitas ficou escura de acordo com a marca que foi jogada sobre seus pais, no qual a maldição caiu sobre eles por causa de sua transgressão e sua rebelião contra seus irmãos, que consistia de Nefi, Jacó, José e Sem, que eram homens justos e santos, e seus irmãos buscaram destruí-los, porque eles estavam amaldiçoados, e o Senhor Deus jogou uma marca sobre eles. Sim, sobre Lamã e Lemuel, e também sobre os filhos de Ismael e as mulheres ismaelitas. E isso foi feito para que a sua semente possa ser distinta da semente de seus irmãos, para que dessa maneira o Senhor Deus possa preservar o seu povo, para que eles não misturem e acreditem em traduções incorretas que iriam provocar sua destruição. Então, Deus transformou a pele dos lamanitas em escuridão, deixou a pele deles escuras, para que eles possam identificar, poxa, isso é um lamanita, eu não vou misturar com ele. Então aqui a gente não vê só que é racismo, mas também que fala que tem maldições envolvidas com um homem branco ter relações com uma mulher negra ou uma mulher interracial, casamentos interraciais. Que é interessante, porque do que eu me lembro, os irmãos de Moisés foram punidos severamente, inclusive a irmã de Moisés foi punida severamente por conta que ela estava muito brava com Moisés, por conta da esposa de Moisés, que era de um tom de pele mais escuro. Mas eles acreditam na Bíblia. E aconteceu que qualquer um que misturasse sua semente com aquelas dos lamanitas traziam a mesma maldição sobre suas sementes. Dessa maneira, qualquer um que fosse liderado para longe pelos lamanitas era chamado para baixo daquela cabeça e lá a marca era jogada sobre ele. Então, isso são os mormons. O vídeo deu 40 minutos, eu vou dividir ele em duas partes, mas isso são os mormons. São pessoas que acreditam, vamos recapitular aqui, são pessoas que acreditam que Satanás e Jesus eram irmãos, são pessoas que acreditam que o ser humano pode se tornar Deus, são pessoas que acreditam que os negros têm a pele escura porque eles foram amaldiçoados por Deus, eles foram desobedientes, logo eles têm pele escura e quem misturar com ele vai ser amaldiçoado também com essa marca, que é uma marca que retirou a beleza deles e transformou eles em repugnantes. É também um livro que ensina, assim, é uma religião que ensina que batiza os mortos, batismo representativo, casamento dos mortos, é uma religião que ensina que Deus uma vez foi homem, que qualquer pessoa pode se tornar um Deus, que, assim, se a pessoa for perfeita, um ser humano que tiver uma vida perfeita, ele pode acabar se tornando um Deus. Muitas das vezes, os templos dele não pode permitir pessoas só em um certo lugar específico, o resto, mistério, parecendo uns maçom. Enfim, loucura atrás de loucura. Outro evangelho, outra salvação, outro livro, literalmente. Não é bíblico isso. O livro de Mórmon não é bíblico de nenhuma forma. A Bíblia não faz nenhuma alusão ao livro de Mórmon. Essa 13ª tribo de Israel, que nem sequer é uma prova do mundo, uma prova arqueológica eles conseguem encontrar para provar essa questão. Então a Bíblia não fala disso.
A arqueologia não fala disso. Quem fala disso? Joseph Smith. E foi assim que surgiu essa falsa religião. Ai, um anjo apareceu. Igual ele fala. Se algum anjo, ou até algum de nós vier até você com outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Mas Joseph Smith falou, opa, vou anotar aqui. Então, enfim, obrigado a todos que assistiram. Espero que esses 2 vídeos tenham explicado claramente quem são os Mormons, o absurdo de suas falsas doutrinas e o quão aberrantes eles são comparados com os outros cristãos. Obrigado a todos que assistiram e até mais.